Vamos lá, gente. É aniversário da casa e a gente continua conversando sobre qual livro bíblico? Muito bem. Quando chegarmos na 100ª, vocês vão falar com vontade, né? Então, é isso aí. Continuamos estudando o Evangelho de Lucas a partir do entendimento do que Teófilo falou, aliás, do que Lucas falou para Teófilo, essa coisa toda, né, que vocês já sabem, e vamos lá. Então nós estamos no capítulo 18, quero convidar você a abrir a tua Bíblia, ou ligar a tua Bíblia, né, tanto faz, ou acompanhar no telão, que nós vamos colocar essa conversa para todos acompanharem, e vamos lá. Depois do encontro do jovem rico, não é, que Jesus teve, nós conversamos sobre isso semana passada, chegamos a um momento também bem interessante, que esclarece muitas coisas que nós temos conversado aqui. Então, bora lá. Lucas 18, 31 diz assim: chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Amém? Um texto curto, sintético em muitas coisas, mas muito profundo. Jesus prediz a sua morte. Essa é a terceira vez que, de forma explícita, Jesus prediz a sua morte. Isso acontece em outros momentos dos evangelhos, mas digamos que de forma categórica essa é a terceira vez. E para quem tem acompanhado as nossas conversas, domingo a domingo, nós podemos tomar esse momento como um fechamento de tudo aquilo que a gente vem conversando nesses últimos domingos. E eu sempre alerto a comunidade que isso é importante demais, a gente fazer uma leitura sequencial do texto, principalmente de uma narrativa como a dos evangelhos. Então nós já vimos Jesus falando sobre, por exemplo, o reino de Deus. Isso está no capítulo 17, nós estamos no 18, não é? Então são coisas recentes. O reino de Deus, onde ele apresenta prioridades espirituais para aquele que quer caminhar nesse reino. Ele conta a parábola do juiz iníquo. Nessa parábola, ele diz para que nós não sejamos acumuladores das riquezas deste mundo. Deve se lembrar disso. Ele fala também sobre o fariseu e o publicano, denunciando o vazio da religião de Israel que se perde. Ele fala sobre ser uma criança, ou seja, seja ingênuo e transforme o teu coração dessa maneira para conviver com o reino de Deus. E a última conversa, como eu já disse, o jovem rico, onde Jesus nos fala sobre o que nós devemos abandonar, traz à tona essa questão. E depois o perigo das riquezas, falando sobre o cuidado com o coração. Ou seja, Jesus vem construindo um diálogo, uma narrativa, uma conversa, Lucas melhor, captando as conversas e a caminhada de Jesus, tem falado claramente sobre exigências impostas à vida daquele que quer ser discípulo de Jesus. É simples assim. Jesus vem dizendo: você quer ser meu seguidor? Então cuidado, a riqueza não pode tomar conta do teu coração. Você quer ser meu discípulo? Então cuidado, porque você não pode ter dois senhores. Você quer ser meu seguidor, quer andar comigo? Tome cuidado com a religião que é vazia, tenha sempre um coração disposto. Jesus sempre está colocando essas exigências para alguém que quer ser seu discípulo. E o interessante é que chegamos num momento onde Jesus deixa claro que ele está caminhando e chegando agora em Jerusalém. Daqui a pouco você vai entender o link dessas coisas, mas preste atenção. Jesus está chegando em Jerusalém, não é? E por que nós temos que prestar atenção nisso? Porque Jesus está caminhando com os discípulos. Ele estava no norte de Israel, na Pérea, região da Galileia,
E Israel é meio assim, não é? Uma linguiça, assim, digamos, um país com uma característica geográfica mais vertical. Então ele desce lá da Galileia e vai para Jerusalém, que está ao sul. Do 9, capítulo 9, até o 19, que nós estamos chegando, Jesus está andando. E ele está andando com os discípulos em direção a que lugar? Jerusalém. E o que é que vai acontecer em Jerusalém, gente? Ele vai morrer. É um caminho para a cruz, literal. Ele está andando para a cruz, literalmente. Por isso que ele profetiza, ele prediz, ele fala, vai chegar um momento da minha morte. Está chegando, a gente está chegando em Jerusalém, gente. É isso que está acontecendo, ele está falando isso com os discípulos, não é? Eis que subimos para Jerusalém. Mas o interessante é nós percebermos que enquanto Jesus faz um caminho físico, real, em direção à morte, ele está falando de um caminho de realidade existencial também em direção à morte. Esse é um paralelo muito importante para nós entendermos a narrativa de Lucas. Jesus está caminhando para a morte e está falando: venham, agora sou eu que vou morrer, mas vocês vão fazer esse mesmo caminho também para morrer. É uma ida para a morte, é uma ida para entregar a sua vida como oferta perfeita na cruz. É isso que Jesus está falando, aliás, fazendo, vivendo. E os discípulos são convidados a irem seguindo Jesus. E ele vai dizendo: vocês também vão caminhar para a cruz. Não se trata, portanto, só de uma subida literal, mas da descrição de um caminho de entrega. E todo discípulo de Jesus precisa aprender isso. Nós caminhamos para a cruz. Não é uma conversa agradável e nem muito popular nesses dias em que sucesso, em que performance, em que resultado é apresentado como o máximo da vida. Qual é o melhor da vida? É vencer, é ganhar. Já falei aqui que a gente ouve muito falar sobre culto da vitória. Nós precisávamos ter mais cultos da derrota. Porque andar atrás de Jesus é andar para a cruz, é andar para uma entrega que Ele faz literalmente, que nós fazemos dia a dia na nossa caminhada. O Salmo de número 84, versículo 5 diz assim: como são felizes os que em Ti encontram sua força, os que são peregrinos de coração. Essa fala, peregrinos de coração, ela sintetiza a nossa vida de discípulos de Jesus. Nós somos peregrinos de coração. Ele foi para a cruz literalmente, nós somos aqueles que peregrinam de coração. Andamos atrás de Jesus, abraçando os seus valores, a sua verdade, entregando a nossa vida para a morte todo dia, sabendo que morrer é viver, sabendo que se entregar não é perder, mas é ganhar. Quem quer ter a vida eterna, ou quem quer ter a vida plena que começa aqui e agora, deve negar-se a si mesmo, morrer para si e viver para Deus. O que Jesus fez, nós fazemos também no dia a dia da nossa vida, como aqueles que são peregrinos de coração. Se o pecado original, como nós podemos chamar, aquele cometido pelos nossos antepassados, que rejeitaram Deus, e que através desse ato, esse pecado entrou na nossa existência humana, e todos nós nos tornamos rebeldes a Deus, e essa é a nossa essência. Se nós queremos reverter isso, não há outra maneira, senão o morrer para nós mesmos, para essa natureza humana rebelde a Deus, para essa natureza humana que quer tomar conta da sua própria vida. É preciso morrer para ela e ressuscitar para Deus. Portanto, o Evangelho não é uma questão de opção religiosa. Evangelho de Jesus Cristo não é uma escolha que eu faço, um cardápio de religiões que eu tenho diante de mim. Digo, essa aqui, o que ela me dá? Essa religião aqui é legal,
Aqui, ó, bacana. Eles são meio ortodoxos, tem que deixar o cabelo comprido, essa aqui não pode cortar a barba, essa aqui tem que frequentar o templo lá algumas vezes por semana, essa daqui é mais interessante. Vou escolher vou escolher essa igreja aqui, que legal. Essa igreja dos crentes. Tá legal, eles são moderninhos, tem luz, tem banda, tem tudo. Eu até gosto. Não é essa a questão. Isso é infantilidade. A questão é, eu e você precisamos morrer para nós mesmos, negarmos a nós mesmos e ressuscitarmos para Deus. E assim começamos a viver o que é a vida plena e a vida eterna agora e já. Se o pecado, digamos assim, geral, ou o pecado inicial, original, é abandonar a Deus e pretender viver como se Deus não existisse, a reconciliação com Deus implica em um caminho oposto. Eu morro e ressuscito. E é interessante que Jesus, ele faz um esforço, gente, para se entregar. Agora a gente volta à caminhada de Jesus. Com essas informações, esse cenário, essa realidade diante de nós, de que precisamos morrer e ressuscitar para Deus, vamos agora olhar para a figura de Cristo. Ele é o nosso exemplo maior. Ele é o humano perfeito. Ele é aquele que nós devemos imitar. E olhando para ele, o que nós encontramos? Uma resiliência para se entregar absoluta. Ou seja, Jesus sabia tudo o que aconteceria com ele, e ele insiste. Eu diria até que ele luta para se entregar. Você deve se lembrar que em alguns momentos, Jesus coloca para fora essa realidade, dizendo, importa que o Filho do Homem morra. E Pedro, por exemplo, rejeita isso. Para de falar isso, Jesus, o que é isso? Não, jamais. E Jesus repreende Pedro. Existia uma resistência entre os discípulos, que daqui a pouco a gente vai entender por que isso acontece. Mas Jesus insiste, ele é resiliente em se entregar. Marcos, o evangelista, ele é mais preciso para mostrar para a gente o que aconteceria com Jesus e que Jesus sabia que aconteceria. Vou recorrer a Marcos 9:30. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, preste atenção, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e estes o matarão, mas em 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Jesus sabia tudo o que aconteceria com ele. A narrativa de Lucas, junto com a narrativa de Marcos, nos dá a clara ideia. Jesus sabia que ao chegar em Jerusalém, a coisa iria apertar, mas ele vai. Ele vai para a cruz. Jesus insiste em ir para a cruz e se entregar para nos dar vida. Sendo ele o nosso maior exemplo, isso também cabe a nós. Se nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir Jesus, que sejamos nós resilientes como ele foi. Esse é o chamado de Jesus. Cabe a nós a mesma resiliência, que às vezes escapa da gente. Por quê? Porque nós somos dirigidos, ensinados, eu diria até que exortados a mudar de vida, porque amamos a Jesus. E a nossa morte, ela é desafiadora para nós. Não é fácil para nós deixarmos de ser quem somos, nos anularmos nos nossos desejos e necessidades. Então, muitas vezes, quando a gente é colocado diante dessa realidade, você tem que morrer para você mesmo. Tá bom, o que é isso? Você tem que perdoar. Mas perdoar é difícil. Não, escolhe outra coisa aí, vai. Você tem que deixar esses desejos esquisitos que você tem, essas compulsões que você tem aí, e Jesus vai te ajudar e você vai morrer para isso. Não, muito difícil. Porque a gente não quer morrer. A gente não quer se entregar.
A gente quer continuar sendo quem a gente é. E a gente cria uma religião em que naquela religião nós somos quem nós gostaríamos de ser e continuamos sendo quem nós somos, só que agora Deus está no meio, eu uso uns jargões e falo em nome de Jesus, ou seja, não é nada. É uma grande bobagem. Porque viver o Evangelho é morrer. E se morrer é difícil, olhe para a cruz. E inspire-se no sacrifício que foi feito por você e por mim. Quando a gente está cansado de morrer, quando a gente está cansado em ser desafiado para morrer, a gente tem que olhar para Jesus. Ele vai contra tudo e contra todos, para a cruz, morrer para nos dar vida, e nos diz, siga o mesmo caminho. É difícil, mas eu estou com vocês, o meu Espírito habita em vocês, cabe a vocês resiliência, e entrega para morrerem para si mesmo e ressuscitarem em mim. É uma resiliência que traz vida. É uma dor de morte que redunda em ressurreição. É uma entrega que é dolorosa, porque dia a dia a gente vai fazendo isso. E quando eu subo aqui para te desafiar, irmão, a viver essa realidade, eu sei da tua luta, porque eu tenho as minhas. Porque, primeiramente, prego a mim quando subo aqui para falar isso com você. Prego a mim. E sei o quanto o Hamilton precisa morrer para ressuscitar em Cristo todo dia. E sei dos meus problemas, dificuldades e lutas para fazer isso. Mas sei também que ao me esforçar nessa luta por morrer, ao buscar graça divina e ser resiliente em fazer isso, vem a ressurreição e a misericórdia do Senhor sobre nós. Esse é o nosso desafio, irmão. É difícil mesmo, como foi difícil para Jesus estar nessa entrega e fazê-la real. A vida em morrer, a vida está em morrer. Esse é o paradoxo do Evangelho, gente. A vida está em morrer. Se você quiser continuar vivo em você mesmo, autossuficiente em você mesmo, resolvido em você mesmo, você estará enganado e se enganando, porque em você mesmo só tem morte, em mim mesmo só tem morte. A vida está em Cristo Jesus. A gente morre para a gente, ressuscita para Ele e começa a experimentar a realidade da vida. Nosso caminho é o caminho em direção a Jerusalém, irmão. Nós somos os peregrinos de coração, irmão. Pare de lutar contra isso. Pare de resistir às mudanças que Deus quer fazer na tua vida, no teu caráter. Pare de resistir e pare de buscar talvez um evangelho mais cômodo, uma interpretação do evangelho mais cômoda, mais fácil. E se desafie mesmo em ser resiliente e morrer, porque a vida está nisso. Somos os peregrinos de coração. Agora, outra coisa interessante, que chama atenção para a gente nesse texto, que dá para a gente aprender muita coisa, é a ignorância dos discípulos, né? Olha só o que diz o versículo 34. Eles, porém, quem? Os discípulos, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Eu tenho algumas coisas importantes para te falar sobre isso aqui. Primeiro, nós precisamos dar um desconto para os discípulos. Porque geralmente quando se lê esse texto aqui, mas também um bando de incrédulos, esses discípulos aí, já estão andando com Jesus já faz quase 3 anos, agora Jesus fala que vai morrer e eles não entendem nada. Eles não entendem porque era muito difícil entender, gente. Primeiro, judeus. Um judeu não acreditava no que Jesus estava ensinando. Para ele, a concepção dele está toda no veterotestamentário, está toda lá no Antigo Testamento. O Messias virá e colocará Israel no seu devido lugar. A ideia deles de um Messias que morre, aliás, a ideia de um Messias que morre, não existe na cabeça desses discípulos. Tanto que até o último momento eles estão lutando e tentando convencer Jesus a ser um rei humano, à semelhança de Davi, por exemplo. Então, na cabeça deles isso passava muito longe. É uma questão de cosmovisão. Uma expectativa messiânica equivocada.
E por isso, uma das palavras gregas usadas aqui por Lucas, que é a palavra encoberto, está no passivo do grego. Lá vem a aula chata de grego. Não, é só para a gente entender. Quando um termo está no passivo, é porque o sujeito não tem culpa, não é ele que gera isso. Então, essa era a realidade deles. Por que estava encoberto? Porque eles tinham uma formação toda em cima disso, mas outras situações fomentavam o coração deles para eles não acreditarem que Jesus iria morrer. E que era o certo que Jesus morresse. E que a vida estava na morte de Jesus. Então nós temos uma construção pessoal que impede isso, mas temos também corações endurecidos. O coração deles também não queria, você está entendendo? A gente entende lendo esse texto que se por um lado eles colhiam desse movimento todo contrário ao Messias que morre, o coração deles também não quer. Eles querem vitória, eles querem um rei, eles querem sentar um do lado e o outro do outro de Jesus no reino dele. Eles não querem um Messias que morra, eles querem um rei que reine. E é interessante, porque o coração, portanto, dos discípulos rejeitava obstinadamente o único sentido inteligível das palavras de Jesus. Eles davam aquela famosa torcida. Não, ele não está falando do jeito certo. Não, gente, ele está meio atrapalhado, acho que ele tomou muito sol. Não, ele está querendo dizer isso, mas ele está querendo dizer aquilo. Porque o coração deles também não contribuía com esse processo. A mente deles buscava em vão por um sentido diferente e mais tolerável. A incapacidade dos discípulos de entender o anúncio da paixão do Senhor é uma prova, gente, de que algumas coisas com relação ao Evangelho, elas são resolvidas no coração. É no coração que as coisas acontecem. Depois a gente entende, mas no primeiro momento é no coração. E no coração dos discípulos ainda não havia acontecido isso. Eles eram resistentes a verem Jesus ir para a cruz. O coração ainda estava atrapalhado, digamos assim. A pergunta é, e nós? Vamos trazer agora essa realidade para nós aqui. Se os discípulos negavam a morte de Jesus, nós também fazemos a mesma coisa quando não queremos morrer. Quando essa conversa sobre ir para a cruz, ela é distanciada de nós, propositalmente. Não, esse negócio de morrer, não. Eu quero é vitória. Não quero morrer. Eu quero é essa vida. Essa vida. É assim que a gente fala. Na verdade, a realidade da morte que traz vida é uma loucura. É por isso que os discípulos tinham dificuldade de entender que Jesus tinha que ir para a cruz. E é por isso que nós temos dificuldade em entender que a vida está em morrer. É uma resistência que vem da nossa formação cultural. É uma resistência que vem de toda a sociedade onde nós estamos. É uma resistência que vem do nosso coração. Porque nós queremos continuar vivendo o que vivemos e continuamos querendo ser quem nós somos. E isso é uma loucura. Eu tenho que morrer? É. Lembra? 1 Coríntios 1:18? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. É loucura, eu sei, irmão. Eu sei que é loucura. Portanto, quando a gente junta pressupostos, que é o caso dos discípulos, uma formatação intelectual, quando nós juntamos coração desinteressado em morrer, essas duas coisas são pesadas na decisão de nós nos entregarmos à morte. Ou seja, queremos sempre o mais confortável, queremos sempre o mais agradável, e nós precisamos vencer isso. Porque o caminho de vida está em você morrer. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vive isso? A gente olha para Cristo e a gente conhece o Cristo ressurreto.
Só se dispõe a morrer para si quem conhece o Cristo ressurreto. No versículo 33 do texto que nós lemos, diz assim: depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia, o que é que está escrito aí, irmão? Ressuscitará. Ele morre, mas ele vive. Ele morre, mas ele ressuscita. Irmão, a cruz, ela amedronta, ela apavora. Por isso Cristo se apresentou ressurreto para esses discípulos. Esses que hoje não entendem, esses que andando do lado de Jesus rejeitam a sua morte, precisavam conhecer o Cristo que vive depois da morte, para que aquilo começasse a fazer sentido para eles, e foi o que aconteceu. Vamos conferir? Lucas 24, lá na frente. O que é que diz 24:36? Falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse que a paz esteja com vocês. Esse é o Cristo ressurreto, que aparece no meio de um jantar, de um bando de discípulo medroso, escondido, com medo de morrer. Ele aparece. Eles, porém, diz o 37, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas nos corações de vocês? A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O Cristo que morre, ressuscita e vivo se apresenta àqueles discípulos. E a partir daí, esses homens começam a entender que a vida verdadeira está na morte. Eu preciso conhecer o Cristo vivo, e preciso saber que depois da cruz, da minha própria cruz, existe vida, porque Ele ao terceiro dia ressuscitou, irmão. Conhecer a cruz é conhecer a misericórdia de Deus para nós. Conhecer a ressurreição é conhecer o poder da vida eterna. O Evangelho, ele é da morte para a vida, não é somente da morte. E eu espero que essa manhã isso seja colocado no teu coração. Você que tem medo de perder, porque morrer é perder, take it easy, irmão. Tem ganho depois da morte, tem vida depois da morte. Você que tem medo de ser uma semente que morre, lembre-se que a vida só vem e só brota e só germina depois que a semente morre. Esse é o Evangelho, ele é da perda para o ganho, da morte para a vida. O Evangelho do Cristo sepultado ao terceiro dia é esse, daquele que morre e que se levanta. Nós ressuscitamos com Ele, sabe quando? Agora, irmão. A gente deixa de ser um Walking Dead, um zumbi que fica andando para cá e para lá, tentando encontrar razão para a vida. A gente deixa de ser gente insatisfeita, que faz qualquer coisa para se satisfazer, para resolver as suas questões, que só podem ser resolvidas assim: eu morro e ressuscito outra pessoa, outra gente, outro Hamilton para a vida em Cristo Jesus. É a vida que vem depois da morte. Nós ressuscitamos com Ele. Você lembra? João 11:24? Ao que Maria respondeu: eu sei que Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, o que acontece, irmão? Viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? É disso que a gente está falando. É de uma morte para mim mesmo,
que me traz vida abundante na pessoa de Cristo, vida verdadeira. A minha resiliência em morrer precisa conhecer o Cristo ressurreto. Tem vida depois da morte, irmão. Tem vida verdadeira depois da morte. Tem vida eterna depois da morte. Como Ele morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, esse é o caminho que nós vivemos. Morremos para nós e renascemos em Cristo para a vida plena e verdadeira. E a última coisa, para a gente vencer isso, não como uma cartilha de lição, eu não gosto muito disso, né? Mas como um caminho proposto por Jesus, é ter o Espírito Santo auxiliador nesse caminho. Então essas duas coisas é que tornam os discípulos quem eles se tornam, para ser redundante, que transformam os discípulos em quem eles foram. Porque você se lembra, rapidinho, esses daqui que negam que Jesus tinha que morrer, esses daqui que estão cheios de medo, dentro de um lugar escondidos, são esses que ousadamente saem pregando o evangelho, né, gente? São os mesmos. O Pedro, que foge, que nega conhecer Jesus, é o Pedro que faz a primeira pregação lá em Atos, em que 3.000 se convertem. O que é que aconteceu com esse camarada? Os discípulos que negam morrer, que negam que Jesus morra, são os que morrem. A tradição diz que só João não morreu de morte violenta. Todos eles foram decapitados, crucificados, açoitados e mortos da pior maneira que você pode imaginar. O que é que mudou na cabeça de um discípulo que nega a morte para um discípulo que morre? Ele conheceu o Cristo ressurreto. Tem vida depois da morte. Ele entendeu. Só tem vida depois de morrer. E a segunda coisa, o Espírito Santo estava com eles e neles. Não é uma obra humana, você está entendendo? Não é você sair daqui dizendo assim, agora já foi. Agora você é um crentão. Já foi. Agora não vai ter mais pecado. Agora vai ser jejum todo dia, leitura bíblica, vou me consagrar, vou na igreja. Ah, diabo! Não vai durar uma semana, irmão. Essa vontade é legal. Mas você tem que ser outra pessoa para viver assim. Essa pessoa que você é, não consegue viver assim. E foi o que aconteceu com eles. Eles se tornaram outras pessoas. Era outro Pedro, era outro João, era outro Mateus. Precisa ser outro você. E isso só acontece quando você se dispõe, eu me disponho a morrer e nascer em Cristo de verdade novamente. A plenitude de entendimento desses homens veio a partir do batismo com o Espírito Santo. Olha que lindo. A partir daí, ele se dispõe a viver a sua própria cruz. E o Espírito Santo é aquele que auxilia tanto os discípulos quanto a nós nesse caminho de morte e vida plena. É o Espírito Santo. É Gálatas 5. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, contenda, guerra, quebra-pau, você deixa de ser quem você é. Não, encha-se do Espírito Santo. Ele é aquele que com você vai trilhando esse caminho de morte. E a exemplo de Jesus, assim nós somos divinamente, sobrenaturalmente, capacitados a fazer o que a gente não consegue fazer sozinho, que é morrer para viver em Cristo. Se somos discípulos, irmão, vamos para a cruz. Lá é que está a nossa vitória. Lá na cruz é que está a vida plena e verdadeira preparada para nós. Sabe como é que eu chamei essa palavra aqui, essa conversa aqui? Vamos para a cruz.
Vamos para a cruz, irmão. Você quer vida? Vem para a cruz. Eu todo dia tento ir para a cruz. E vou continuar fazendo isso. Que Jesus me ajude. Por conhecer o Cristo ressurreto, eu sei que a vida está lá. Por ter o Espírito Santo de Deus em mim e orar e pedir, Espírito Santo, me ajuda nessa caminhada, a gente vai andando. Vamos junto, irmão. Que nós sejamos uma comunidade que vai junto para a cruz, que vai junto para a morte, onde a vida plena está nos esperando. Amém? Feche os teus olhos um pouquinho. Vamos orar. Querido Jesus, Senhor das nossas vidas, Senhor da minha vida, estamos aqui diante da Tua palavra revelada, para Te pedir, tem misericórdia de nós, para agradecer, obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Morte dolorosa, incompreensível para nós, dura realidade vivida por Ti naquela cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e de maneira inocente foi morto e que se entregou voluntariamente ali por mim e por cada um que está aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor resolveu subir para Jerusalém. O Senhor quis, o Senhor desejou, o Senhor resistiu às propostas, o Senhor resistiu ao não dos discípulos, o Senhor resistiu e foi para a cruz por mim. Muito obrigado. E hoje, que nós tenhamos essa mesma resiliência e oramos a Ti por isso. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia do nosso medo de morrer. Tem misericórdia, Jesus, porque não queremos mudar a nossa vida. Tem misericórdia, Jesus, porque queremos continuar apegados ao que nos satisfaz, ao que nos dá prazer, ao que nos dá suficiência, que é insuficiente. Porque nenhuma suficiência humana é plenamente suficiente, Jesus. Nos ensina, e através do Espírito Santo que habita em nós, nos dirige para a cruz. Que sejamos esses discípulos que vão para a cruz. Que sejamos esses homens e mulheres que negam a si mesmo. Que sejamos esses homens e mulheres que conhecem o Cristo ressurreto e sabem que depois da morte há a vida plena. Não essa vida oca, vazia, não essa vida de selfies e brilhos medíocres, não essa vida de matéria que morre, que acaba e que a ferrugem corrói, as traças corroem. Não essa vida de um corpo sarado e bonito que inevitavelmente se estraga com o passar do tempo. Isso não é vida, Jesus. Nós queremos a vida que há em Ti, a vida eterna que há em Ti, que começa agora. Ajuda-nos, que sejamos peregrinos de coração, aqueles que Te seguem no caminho para Jerusalém, aqueles que Te seguem no caminho para a cruz. Que a nossa comunidade seja uma comunidade que vai para a cruz. Muito obrigado por essa manhã. Muito, Jesus, obrigado por aquilo que a gente está vivendo nesses 9 anos da casa. Muito obrigado pelas festividades e celebrações. Obrigado, Jesus. Dá-nos uma boa tarde de domingo, alimentando essas coisas no nosso coração. Dá-nos uma boa reunião hoje à noite também. Dá-nos uma ótima semana. É o que eu peço por mim e pelos meus irmãos,
no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Vá na paz.